Então, vamos lá. Vocês conseguem ver aí? Sim. Sim. Tá escrito sexto ano português. Isso mesmo. Então hoje nós vamos falar, ó, desvendando os substantivos por meio de pistas. A gente já falou um pouquinho sobre substantivo há uns 2 meses atrás, para os alunos mais antigos, né? Aí eu expliquei o substantivo assim como um todo, a classificação, os tipos. Só que aí dessa vez a gente vai trabalhar mais devagar. Então, semana passada a gente viu um pouquinho de substantivo, hoje a gente vai ver mais um pouquinho. E aí, junto com a interpretação de texto, a gente vai vendo o conteúdo de forma bem leve, tá bom? Então, nós temos aqui, ó, vamos desvendar os substantivos. Pense rápido. Jonas, ó, um adjetivo ou verbo e combine com os substantivos que serão citados. Ó, então, eu vou falar, tá? Você vai ter que falar, Jonas, um adjetivo ou um verbo que vai combinar com esse substantivo que eu vou falar. O substantivo é uma palavra. Gato. Nato. Gato, nato? Não precisa rimar, não. Esse gato é nato, é um gato... Show de bola. Beleza. Fala uma palavra. E agora a Dandara vai ter que fazer vai falar um adjetivo, uma qualidade. Vai, Jonas. Peixe. Peixe. Vai, Dandara. Um adjetivo para o substantivo peixe. Uma qualidade para o substantivo peixe. Nada. O peixe nada. Muito bem. Pode ser um adjetivo ou um verbo. Ótimo, Dandara. Fala um aí agora pro Nicolas. Cachorro. Cachorro, Nicolas. Bonito? Bonito? Ótimo. Nicolas, fala um para Andriele. Macaco. Macaco. Andriele. Ágil. Ágil. Muito bem. Andriele, fala um para Richard. Onça pintada. Onça pintada. Ó, a onça já falou que a onça é pintada, mas é o nome da onça mesmo. Onça pintada, substantivo composto. Vai, Richard. A onça é feroz. Feroz. Richard, fala um pro Cauã. Cachorro. Cachorro já foi. Pensa rápido. Leão. Leão. Leão, rei da floresta. O rei. Muito bem. O rei. Leão é o rei. Muito bem. O rei é um nome, mas um adjetivo. Rei é um nome, um adjetivo para ele. O que ele é? Ele é o rei. Pode tem que encaixar como um adjetivo. Mas o que? Fala alguma coisa assim. Uma coisa que ele passa. O que o leão faz? Não sei. O que o leão faz? O que o leão é? Ele caça. Fala, Jonas. Ele caça. Caça, muito bem, é um caçador. Então a gente viu, ó, a gente foi falando nomes, foi falando substantivos, e aí o colega foi falando uma qualidade, um adjetivo, ou um verbo, uma coisa que esse ser que a gente falou, que ele faça, né? Ótimo. Agora vamos ver uma coisinha aqui, ó. Bruxas não existem. Mas alguém andou sumindo com algumas palavras do texto. Vamos tentar descobrir que palavras são essas. Então, gente, olha só. Deixa eu dar uma pausa aqui. Então, vamos lá. Nesse texto aqui, bruxas não existem, a gente vai marcar aqui substantivos e adjetivos, tá bom? Então, os substantivos a gente vai marcar em azul e os adjetivos a gente vai marcar em laranja, tá bom? Então, vamos... Professor, Oi. é a senhora que vai fazer por aí, porque eu não fiz esse texto, não. Não, ninguém fez. A gente está fazendo junto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Quando eu era garoto... Eu tenho algum substantivo nesse pedacinho? Eu tenho algum nome? No rabisque não, gente.
Deixa que eu rabisco por aqui. Quando eu era garota, eu vou fazer o primeiro, tá? Ó, o meu substantivo aqui, ó, é a palavra garoto. Acreditava em bruxas. Bruxa. As bruxas eram, ó, mulher. Mulheres malvadas. E o malvadas é substantivo ou é adjetivo? 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 Muito bem. Malvadas. Que passavam o tempo Todo maquiando. coisas perversas. Então vamos lá, ó. Eu tenho a palavra tempo, ó. Tempo. É um substantivo, não é? Ih, perdão, marquei de laranja. Tempo não é um substantivo? Sim. Sim, é um nome, né? O tempo. O tempo. E a palavra perversas? Perversas quer dizer malvadas. Ruim. Adjetivo? É o quê? Substantivo ou adjetivo? Adjetivo. Adjetivo. Os meus amigos, a palavra amigos é substantivo ou adjetivo? Substantivo? Subjetivo. Substantivo, muito bem. Também acreditavam nisso. A prova, a palavra prova, é substantivo ou adjetivo? Adjetivo? Substantivo. Substantivo, é um nome, a prova. Para nós, era uma mulher, outro substantivo, a mulher. Como é essa mulher, gente? Muito velha. Muito velha, ó. Então, ela era velha, é uma qualidade, é um adjetivo. O que mais que ela era? Solteira. Solteirona. Adjetivo. Muito bem. Ela morava onde? Onde ela morava? Casinha caindo aos pedaços no fim da rua. Então, ó, casinha é o nosso substantivo, tá? No fim da nossa rua também. Seu nome era Ana Custódio. Então, olha aqui, ó, a palavra nome é um substantivo. E Ana Custódio também, que a gente vai estudar isso hoje. Está, inclusive, com letra maiúscula. Por quê? Porque é um substantivo próprio, tá? É um nome de alguém. Ana Custódio. Essa pessoa é a Ana, tá? Então, é próprio, é o nome dela. Mas... Custódio é o sobrenome? Oi? Custódia é o sobrenome? É o sobrenome dela, é isso aí. Mas nós só a chamávamos de Bruxa. bruxa. Muito bem. Então, bruxa aqui pode ser um substantivo quando a gente fala assim, ó. Ou um adjetivo. Isso mesmo, Dandara. Quando a gente fala assim, ó, a bruxa, vou escrever aqui em cima, então, para a gente tirar essa dúvida, ó. Se eu escrever em azul, a bruxa é malvada. Essa palavrinha bruxa é um substantivo. É o nome bruxa. Agora, se eu falar assim, gente, ó. Aquela mulher é uma bruxa. Aí, a palavra bruxa já vai ser um adjetivo, né? É como se eu estivesse falando assim, ela é malvada, ela é uma bruxa, tá bom? Então, o que vocês vão fazer para mim? Não precisa copiar o texto todo. Só esse pedacinho que a gente fez junto. Depois vocês vão copiar só esse pedacinho e colocar o que é substantivo, o que é adjetivo, tá bom? Tá. Deixa eu limpar aqui o que eu fiz. Vou deixar essa parte aqui. Então, tá bom. Vou fechar esse, agora eu vou abrir o outro. Agora vamos continuar aqui no nosso... Aqui, ó. Por que vocês acham, tá?
que é importante, né? Por que é importante que os substantivos, verbos e adjetivos concordem entre si, estejam concordando? Por exemplo, olha só. Se eu escrever essa frase aqui. Ó. A bruxa tão malvado. Tá certo isso, pessoal? Não. Não. O que tem aí errado? Falem aí pra mim. O malvado tá no verbo masculino. Tá no masculino, então aqui tem que ser malvada. Muito bem. E o que mais? São. Não? No lugar do são, tem que colocar? É. Então, a pergunta é essa. Por que é importante, tá, que os substantivos, verbos e adjetivos estejam concordando entre si? Por que é importante a gente colocar a bruxa é malvada? Por quê? Para que a gente entenda, não é verdade? Para que o sentido fique bem claro, né? Para que você, quando eu falar a frase, a pessoa entenda. Se eu falar, a bruxa são malvado, a pessoa, ela quis dizer a bruxa? Ou ela quis dizer o bruxo? Ou ela quis dizer que tem mais de uma bruxa? A pessoa fica confusa, né? Então tem que ficar tudo concordando direitinho, tá bom? Então a bruxa é malvada. Ok, aí. Então, olha só, vamos falar dos substantivos hoje de duas classes, tá? Os substantivos comuns e os próprios. Então, o substantivo comum, né? Os comuns são os que nomeiam grupos de seres da mesma espécie. Jornal. Temos vários tipos de jornais, né? O Dia, o Globo. Oi, Luiz. Boa tarde, Luiz. Que bom ter você aqui. Cidade. Temos vários tipos de cidade. Queimados, Nova Iguaçu, Engenheiro Pedreira, não é? Ótimo. Sim. E os substantivos próprios nomeiam esses seres de forma particular, tá? Por exemplo, cidade é um substantivo comum. Tá. Cidade é de um grupinho, cidade. Mas quais cidades? Aí eu vou para os substantivos próprios. Queimados, Nova Iguaçu. Tá ok? Então, nós temos até alguns exemplos aqui. Então... Aí só tem um. Agora, olha só. Vou pular um pouquinho aqui essa parte do texto e vou para cá, ó. Pra gente fazer uma brincadeira. Nós temos aqui, na primeira coluna, substantivos comuns. Tá? E na segunda coluna, substantivo próprio. Oi, Richard. Ai, vovó apelou. Foi sem querer. Tá bom. Então, nós temos aqui o substantivo comum, cidade. Um substantivo próprio, queimados. Nicolas, fala aí para mim, substantivo comum, país. Um substantivo próprio. Um substantivo próprio para país? Para país, São Vicente. São Vicente, um país. Brasil. Brasil, olha que bom. Brasil. Olha eu escrevendo Brasil em inglês, hein? Hoje é português. Jonas, fala aí para mim um planeta. Aliás, escolhe um colega para falar. Olha aí. Quem? Espera que eu não entendi. Fala. O Nicolas. Nicolas, fala aí, Nicolas, um planeta. Vênus? Vênus. Muito bem. Nicolas, escolhe um colega para falar o próximo. Richard. Richard. Uma criança, um nome de uma criança. Caio. Quem? Caio. Caio. Ótimo. Richard, escolhe um colega aí.
O Jonas. Jonas já foi, escolhe outro. Cauã, do teu lado. Fala, Cauã. Nome de um rio. Em Queimados nós temos um rio, hein? Temos, os outros falam que é valão. Mas é um rio, gente. É. Qual o nome daquele rio? Alguém sabe qual é o nome do rio? Eu não Gandu? sei, não. Tem o Guandu? Guandu, que eu acho que Engenheiro Pedreira. Vou colocar esse aqui. Ótimo. Muito bem, Andriele. Tem o Guandu. Guandu. Eu escrevo Guandu. Guandu. Mas Quando? também tem esse rio que passa no meio da cidade, que a gente fala que é o Valão, é o rio Abel. Olha a história aí, hein? Abel. História. Rio Abel. Depois vocês pesquisem aí, tá? Isso aí, Andriele, aproveitando que você está aqui com a gente, time. Muita gente fala que é Valônia. Vasco? Vasco. Muito bem. Quem está faltando fala? Luiz. O nome de uma mulher, Luiz. Luiz? O nome de uma mulher? É. O nome de uma mulher, Ana Catarina. Ana Catarina, muito bem. Ana Catarina, que na próxima aula a gente vai falar sobre isso, sobre os substantivos compostos. Então, vocês viram, pessoal, na primeira coluna, nós temos os substantivos comuns. Eu escrevi até com letra maiúscula, mas não é necessário escrever com letra maiúscula, tá? Já na segunda coluna, nós temos o substantivo próprio, que é o que a gente dá nome, tá bom? O nome das pessoas. Voltando aqui um pouquinho, depois vocês vão fazer para mim o seguinte. Esse texto aí, vocês vão precisar copiar todo. Vocês vão retirar para mim 3 substantivos comuns. Tia, Oi. tia, Oi, Luiz. como se fala Brasil em inglês? É Brasil, com Z. Como fala Brasil em inglês? Brasil com Z. Brasil. Isso. Então, Vamos lá, olha só, pessoal. Aliás, não copiem todo o texto, não, senão vai ficar muita coisa para copiar. Vamos marcar aqui juntos? Ó, para o substantivo comum, a gente vai dar a cor azul. Para o substantivo próprio, a gente vai dar a cor laranja, tá bom? Dandara, fala para mim aí um substantivo comum. pessoa. Pessoas, ótimo. Andriele, fala outro. Academia Sueca? Academia Sueca? Até pode ser, só que nesse caso aí, a Academia Sueca é um nome, tá, ô Andriele? Se a gente falasse assim, aquela Academia Sueca, aquela, é qualquer uma. Mas aqui não, a gente quis dizer a Academia Sueca, como se a gente falasse assim, a Itália, tá bom? É próprio, muito bom. Jonas, fala um comum aí para mim. Jonas? Oi. Substantivo comum, fala para mim um aí. Segue. Cadê? Qual... Professor, o meu, Fala, Jonas. eu achei que Tá falhando o seu áudio, peraí. Segue. Eu já segui os caras. Fala, Jonas. academia. Então, Jonas, é o que eu expliquei para a Andriele. Nesse caso aqui, não é uma academia qualquer. Seria um substantivo comum se a gente falasse assim, aquela academia, mas a gente não está falando aquela academia, a gente está dizendo assim, ó, a Academia Sueca, como se fosse assim, a Itália, entendeu? É um nome. Academia Sueca que anunciou, então é próprio, tá bom? Nome próprio. Ó, música. Música é comum ou é próprio, Richard? Oi. A palavra música, o substantivo música, é comum ou Caraca, isso tudo? comum ou próprio, Richard? Comum. Comum, muito bem. Bob Dylan, Cauã. Bob Dylan, é comum ou próprio? Bob Dylan. Comum. Ó o nome aqui, ó, com letra maiúscula. Errou. Próprio. Próprio, é um nome muito bom.
Nicolas, fala mais um substantivo comum para mim. Comum é escritor. Qual? Escritor. Peraí que eu não achei. Você falou o quê? Escritor? Não. Sim. Uma escolha, livro. Ah, o escritor. Ótimo, ótimo. Muito bom. Tá faltando um adjetivo, um substantivo próprio. Alguém fala para mim aí. Prêmio Nobel. Ó, Dylan? pode ser o Dylan, muito bem. Eu só não vou colocar o Dylan de Manda música pra mim. Dandara, porque já foi aqui em cima. Então agora eu vou falar, ó, Prêmio Nobel. Tá bom? Aê, acertei. Que é um tipo, né? Um prêmio Nobel. Ok? Tá. Depois vocês marquem essas palavrinhas aí, tá bom? Botar a máscara até aqui. Então agora, para finalizar nossa aula, ó, depois depois eu explico isso aqui. Para finalizar a nossa aula, nós vamos brincar de adedonha. Não. Deixa eu acender a luz aqui. Espera aí. Não era isso. Calma aí. Ana, calma aí. Nós vamos brincar de adedonha. E aí, vai ser assim, um colega vai falar uma letra. E aí a gente vai ter que ir falando assim, o que que a gente vai pensar na hora, tá? Não pode ser igual. Daí a gente vai ter que falar se é um substantivo próprio ou comum. Então, Cauã, fala uma letra do alfabeto. Uma letra É. Fala uma letra do alfabeto, Cauã. L. Tá ótimo. L. Richard, um nome com a letra L. Lucas. Luan. Um lugar com a letra L. Quem vai falar aí pra mim? Um lugar com a letra L. Lugar? E aí, pessoal? Lugar com a letra L. Los Angeles. Los Angeles, muito bom. Los Angeles. Isso aí, André. Um alimento com a letra L. Um alimento, gente. Algo de comer com a letra Linguiça. Linguiça. Muito bom, muito bom. Linguiça. Um animal com a letra L. Largato. Lagarto. Ótimo. Um objeto com a letra L. Lata. Oi? Lata. Ótimo, ótimo, Dandara. Vamos lá, gente. Agora, Andriele, fala uma letra aí. C. Letra C. Vamos lá, gente. Um nome com a letra C. Cauã. Cauã. Cauã, Kátia. Muito bom. Lugar com a letra C. Cauã é com K. Ai, que susto. O teu irmão é com K, mas existe Cauã com C também. Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu, olha. Casimiro de Abreu. Lá perto de Rio das Ostras, né? Isso aí. Um alimento com a letra C. Cenoura. Cenoura. Muito bom. Um animal com a letra C. Cachorro. Capivara. Cachorro, capivara. Um objeto com a letra C. Caneta. Caneta. Então, gente, essa brincadeira que a gente fez aqui, tá? Na verdade, é para a gente perceber quais são os substantivos comuns e quais são os substantivos próprios. Então, nós temos aí, olha só, nomes de pessoa, a gente inclusive escreveu com letra maiúscula. Por quê? E que tipo de substantivo é esse? Próprio. Nomes de lugares, é substantivo? Próprio. Já o alimento, animal, é um substantivo comum, ou seja, é mais geral. Como é que eu posso explicar isso para vocês? Por exemplo, um lugar. A palavra lugar, é comum. Pode ser um lugar qualquer.
Mas quando eu falo Los Angeles, só existe uma cidade com o nome de Los Angeles. Não é verdade? Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. Existe um lugar com esse nome, Casimiro de Abreu. Fica bem mais específico, por isso que a gente fala que é um substantivo próprio. Tá ok? Entendido? Sim. E aí, no final da semana, até quinta-feira, vocês vão ler mais um trechinho do livro Extraordinário, agora entre as páginas 31 e 50, e vão contar para mim o que entenderam, tá bom? Aí eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu observei em alguns resumos que os alunos escreveram como se fosse o próprio August falando, tá? Mas não é, vocês estão contando para mim a história dele. Então, ao invés de vocês falarem, no meu primeiro dia de aula, não. Vocês vão escrever, vão me contar o que aconteceu com o August. No primeiro dia de aula dele, ele encontrou tais amigos que eram, tá ok? Então, vão contar a história para mim, tá bom?